Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, 25 anos atrás, um quarto de século atrás, nas redes. No endereço gptotal.com.br, quando a internet ainda era tudo mato, e também há muito tempo nas redes sociais. Você está em mais um programa do nosso canal do YouTube, iniciando essa terceira temporada do nosso canal, youtube.com/GP Total. Vídeos estão sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá, especiais durante a semana. Iniciamos mais um ano, mais uma temporada de nosso canal. A gente fica muito contente de estar de volta depois desse pequeno recesso de final de ano, desejando todo mundo um feliz 2026, de muita prosperidade, de muitas corridas ótimas, de muitas histórias do esporte a motor também. E a gente começa justamente com o esporte, tá? História, porque a gente carrega todo esse entusiasmo e a gente está diante dos 40 anos da temporada de 1986. Ano passado, a gente inaugurou um formato diferente, que foi o GP Total Corrida a Corrida, em que a gente se propôs a lembrar, né, pegar o nosso DeLorean e voltar 40 anos no tempo e lembrar da temporada de 1985. Foi uma experiência muito interessante, um formato diferente que a gente propôs aqui dentro do nosso canal, diferente do que são as entrevistas. A gente fez muita entrevista legal em 2025, as nossas datas redondas, as nossas milestones em que a gente lidou com várias pautas históricas e, claro, as análises da temporada 2025, a corrida da temporada que teve o Lando Norris como campeão. E a gente começa essa nova temporada do canal aqui, esse terceiro ano consecutivo de muito conteúdo de nostalgia, muito conteúdo de história, muito conteúdo de análise e interpretação dos fatos que ocorrem no esporte a motor. A gente tem um carinho enorme pela temporada de 1986. Quem é do GP Total, seja pelo canal aqui, seja pelos nossos textos no site, ou que acompanha a gente nas redes sociais, sabe muito bem o quanto a gente preza, o quanto a gente valoriza a temporada de 1986. Então, nada mais natural para a gente do que tratar e fazer um corrida a corrida de 1986, principalmente porque é uma temporada que, como eu já disse, a gente valoriza muito, a gente coloca ela num patamar muito alto. Eu, particularmente, coloco como a temporada mais interessante, a melhor temporada da história da Fórmula 1, uma história que vem aí de mais de 75 anos, juntando diversos fatores que fazem da temporada 86 tão querida para a gente aqui. E o programa de hoje tem esse caráter de prólogo, ou seja, a gente vai contextualizar, a gente vai voltar no tempo 40 anos atrás para a gente ver o que era esse esporte na época, como estava essa Fórmula 1, como era o regulamento, as mudanças entre 85 para 86, que foram sutis, mas que explicam a temporada que se desenvolveu durante aquele ano. E depois deste prólogo, que a gente vai fazer, essa contextualização, essa introdução do que foi o esporte naquela época, uma Fórmula 1 muito diferente, muito diversa, não apenas em equipes e pilotos, como em engenharias. A gente estava vivendo literalmente o auge da era turbo, uma corrida armamentista pela potência, enfim, para a gente poder contextualizar todo esse meio em formato deste prólogo e depois a gente partir para o Corrida a Corrida. A gente espera que quem esteja vendo esse vídeo não tenha assinado ainda as notificações, que assine, que curta, que compartilhe o nosso conteúdo, porque a gente vai fazer essa viagem. A gente já fez em 85, vamos fazer agora também em 1986, com grande satisfação, porque era uma Fórmula 1 sensacional. A gente já colocou isso, que a gente fez o seguinte, gente. A gente fez um prólogo de 85, fizemos essa contextualização do que era a Fórmula 1 na época, fizemos o Corrida a Corrida, né? A cada episódio a gente contando com mais detalhes, mais ênfase, muitas fotos de época para a gente colocar como foi, como se desenvolveu essa temporada, e depois a gente fez um epílogo ainda, a gente fechou, né? Fazendo umas considerações finais em cima
de uma temporada que também foi muito interessante. E a gente vai repetir esse formato agora para 86, uma temporada que neste ano completa 40 anos. E para a gente fazer esse prólogo e para a gente desenvolver esse formato mais uma vez, tenho aqui os meus queridos companheiros de bancada, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não é porque o ano virou que vai ser proferido, e a volta do nosso queridíssimo amigo Márcio Madeira, depois de um período aí de molho, se recuperando. É uma pequena cicatriz aí, mostrando para todo mundo que a coisa realmente foi complicada, mas que, claro, os dias mais complicados já foram. Agora é uma plena recuperação e uma volta full time aqui no nosso canal, nesta nossa terceira temporada. A gente fica muito feliz de ter o Márcio aqui de volta. Certeza que você que está acompanhando e você acompanha o canal do GP Total também sentiu muita falta, assim como a gente sentiu a falta do Márcio como companheiro de bancada. A gente ficou mandando mensagem para ele, a gente torrou com a paciência dele no WhatsApp, mandando mensagem: como é que você está aí? E como é que são, né, como estão as coisas, etc e tal, né? E é muito bom ter, né, esse formato. A gente é o trio titular aqui da bancada, a gente conta sempre com presenças muito especiais aqui, não só de mais integrantes do GP Total, como também de um pessoal convidado, né, sempre com grande expertise, sempre com um grande conhecimento para compartilhar com a gente. Isso também foi uma marca nossa durante o ano de 2025, e é claro que esse ritmo e esses convidados, eles estarão aqui para 2026 também. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para 1986, e é claro que é um prazer enorme falar sobre essa temporada. Eu posso dizer que, excetuando o falecimento do Hélio de Ângeles, que é um assunto que a gente vai tratar também, é um assunto que, inclusive, foi pauta nossa durante a entrevista do Stefan Johansson. Ele falou sobre a morte do De Ângeles, o quanto ele era próximo do Hélio, e um piloto que acabou nos deixando num teste, e isso também foi uma questão de lição a ser aprendida, porque não existia um sistema a contento de socorro, caso houvesse algum acidente grave em testes, e foi justamente isso que vitimou o Hélio. A gente está falando de um período que foi um período de ouro do esporte a motor, e, sinceramente, isso eu vou colocar aqui uma voz particular, quem detrata, quem rebaixa essa era do esporte a motor é cretino. É uma cretinice analítica falar que isso aí é menor, que ela era inferior porque os carros tinham muita diferença de tempo, sabe? Sem mergulhar e sem apresentar justificativas para isso. Isso é um bando de gente que é caça-clique, que pega a parte pelo todo, e isso, para mim, não deixa de ser uma enorme cretinice analítica, porque a gente está falando de um período que foi um dos melhores do esporte a motor, como esporte em si, os fundamentos do esporte a motor, os carros que eram, como diria Roberto Agreste, você tinha pilotos que eram gestores de risco, gestores de crise, eram pilotos que domavam esses carros. Hoje, os carros, claro, a gente está falando de carros rapidíssimos, que são carros que quebram recordes de circuito, em média horária, em velocidade, em aceleração, que é uma aceleração vertiginosa, mas eles são muito mais estáveis se comparados a essa Fórmula 1 de meados dos anos 80, em que a potência era muita e a tração era pouca. E você ainda não tinha nenhum recurso eletrônico, a não ser o recurso eletrônico de gerenciamento do motor. Então, claro que a gente está falando de uma Fórmula 1 muito mais selvagem, muito mais visceral, e que realmente desafiava os pilotos a alcançar esses limites. Principalmente quando a gente pensa que, ainda por cima, o pessoal tinha carros de qualificação, turbo de qualificação e pneus de qualificação. Então a gente está falando aí de janelas de desconhecido que eram muito maiores e muito mais excitantes. Era a questão do desbravar essa Fórmula 1, desbravar os limites que um carro desses, com mais de 1.000 cavalos em treinos, em configuração de treinos, poderia oferecer. Então, claro que quando a gente fala isso, a gente está colocando tudo isso à mesa. Não é a questão de, era uma Fórmula 1 muito mais precária. Claro que 40 anos a tecnologia era muito diferente. Mas quando você coloca isso em conjunto, e ainda por cima com equipes interessantes, pilotos incrivelmente competentes, circuitos que eram muito interessantes, a gente tem uma combinação
irresistível de um esporte em seu auge. Eu sei que eu fiz aqui uma introdução muito mais longa, mas é uma introdução necessária para a gente colocar não só esse nosso terceiro ano aqui de trabalhos no canal do GP Total, como também fazer uma introdução devida a essa era incrível do esporte a motor, que eu não vi ao vivo, mas que eu estudei a fundo para entender o quanto ela foi importante, o quanto ela foi incrível em seus carros, em seus personagens, regulamentos, circuitos e tudo que você quiser colocar. Tá? Porque é muito fácil você dizer hoje que a Fórmula 1 é a melhor de todas, porque a diferença do primeiro para o último é menor, sem levar em consideração todo o resto, toda uma contextualização que é necessária. Tá? E quem faz isso é pessoa que está a fim de clique e não está querendo fazer de forma séria uma análise do que foi a história da Fórmula 1, e isso é um dos pilares fundamentais aqui do GP Total. Passo a bola agora para vocês, meus queridos amigos, João Carlos Viana, Márcio Madeira. Eu queria começar, em 1986, pelo afetivo de vocês, porque depois a gente vai, claro, para análise mais dura, a gente não vai deixar de fazer as críticas que a gente também sempre coloca à mesa, a gente aqui não é um bando de deslumbrado, a gente sempre tem como também fundamento a gente colocar as críticas à mesa, mas eu queria começar por esse lado afetivo, porque para mim, 1986 bate muito forte a foto da mureta do Estoril, que também, claro, vai ser pauta aqui para a gente, e que continua sendo a foto mais significativa da história do esporte a motor. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet sentados à mureta do Autódromo de Estoril, 21 de setembro de 1986, a foto mais significativa do esporte a motor, de um momento que para mim também foi o mais significativo da história da Fórmula 1. Boa noite, meus amigos. Começo com você, João. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Bom demais estar aqui com você novamente, depois desse recesso forçado, podemos dizer assim. Muito bom estar de volta. Você está de volta, você está bem, principalmente, depois de todo o susto que você passou. O 86, então, eu queria falar, eu gosto de dizer que quem viveu a década de 80, no esporte a motor, no geral, é um privilegiado. A gente falou aqui do Roberto Aguiar, a gente estava falando das Unridables, das 500 cilindradas, tinha Indy muito forte, o grupo B no Mundial de Rally, grupo C no Endurance, e o pináculo era a Fórmula 1, e a Fórmula 1 vivia assim o seu auge. Na década, você fazer a análise da década de 80, praticamente todos os 10 campeonatos ali foram grandes campeonatos, mas 86 foi o auge. Você tinha os 4 pilotos que marcaram aquela década assim, mais próximos em termos de desempenho, em termos de carro, que era o Nelson Piquet, que começou, foi campeão em 81, 83, era considerado até 84 ali, talvez o melhor piloto ali, o mais respeitado. Logo em seguida viu o Prost, que foi crescendo, foi amadurecendo a partir de 82, não 83, como o Lucas já falou até algumas vezes. Ele poderia ter sido campeão em 82, com algumas besteirinhas, algumas coisas que ele poderia ser campeão. Então, João, eu já coloco a maturidade do Prost em 81, porque ele faz 3 vitórias na segunda metade. Na metade do Prost foi muito forte. Da segunda metade de 1981. Ele já tinha quebrado a barreira da terceiro campeonato. Tinha feito uma desenvoltura. Ele fez terceiro. Então, mas agora assim, ele poderia ter sido campeão em 82. Em 81, ele começou, ele sofreu um acidente que ele machucou a mão no Brasil. Então ele demorou, ele venceu só em Dijon-Prenois já no meio da temporada e deslanchou. Em 82 ele poderia ter sido campeão. E o Senna chegou chutando a porta em 85, mas principalmente foi também o surgimento do Nigel Mansell. Você lê as reportagens da época, você vê, dá uma estudada, você vê o pré-86, ninguém imaginaria o que o Mansell fez naquela temporada. Ninguém. Nem o Frank Williams, nem o Patrick Head, muito menos Nelson Piquet, imaginariam o que o Nigel Mansell fazia. Ele era até 85 considerado um piloto até mesmo assim, meio trapalhão, o cara é meio
tinha cara meio bobão, né? Tem até a famosa lenda que o Piquet chamava ele de panaca sem ele perceber. Tem essa lenda. Então foi foi um ano assim muito especial também. Eu era criança, não tenho muitas lembranças de 86, mas assim, aquela Lotus preta, aquela McLaren branca e vermelha, aquela Williams azul com amarelo, com branco, Ferrari, então tudo ali começou ali, aquela imagem de criança de acompanhar muito na sua primeira infância a Fórmula 1, vendo ali de 86, daquela época. E uma coisa também que eu estava até, antes de gravar, eu estava conversando sobre até, falando já um pouquinho dos 25 anos de GP Total, a gente vai ter alguns vídeos, alguns especiais sobre isso, vai ser, você não pode esperar, 26 vai ser um ano bem especial, que é os 25 anos do GP Total, no site, começou tudo lá atrás, como o Lucas vai dizer, né, com tudo era mato, e eu me lembro que eu estava querendo comprar um vídeo, aqueles vídeos oficiais, hoje, em tempo de Drive to Survive, entregando aquela idade, né? Ali em 2001, 2002, e eu perguntei ao GP Total no fórum do GP Total, entregando a idade novamente. Eles falavam com fóruns. E eu me lembro que eu respondi, olha, se for comprar uma temporada, compra de 86. Foi uma temporada, até o Edu Corrêa respondeu. E ele falou sobre justamente que a 86 foi até aquele momento, o grande ano, e passados 25 anos, eu acho que não teve nenhum ano como 86, um final de campeonato dramático, corridas clássicas, como a gente estava até conversando aqui também, várias corridas clássicas, a gente vai esmiuçar cada uma, as 16 corridas, mas tem algumas corridas que, poxa vida, o final, a final daquela temporada, essa daquela vai completar 40 anos, e 40 anos depois ainda assim se fala de Adelaide 86. Então, Piquet ainda muito forte, Prost cada vez melhor, Senna já na sua segunda temporada numa equipe grande, Mansell aparecendo, sem contar tinha o Keck Rosberg ali, mas ele já na fase mais decadente, eles que sofreria muito na mudança de regulamento, que foi o grande mudança de regulamento de 85 para 86 foi a diminuição do tanque de combustível de 220 para 195 litros, o Keck foi um dos principais afetados por isso. Gerir o consumo de combustível fez muita diferença em 86. Tinha também o surgimento de Berger como vencedor de corridas. Então, o Berger seria um piloto muito importante na partida ali, seria um piloto de ponta até ele sair da Fórmula 1. Tínhamos Patrese, infelizmente, pouquíssimo tempo tivemos era o de Angelis, que era um piloto super conceituado na época, infelizmente foi por pouco tempo naquele ano. Então, foi um ano excepcional, especial, e a gente vai ter muito prazer de trazer a vocês, corrida a corrida, como foi aquela temporada. Márcio, amigão, que bom ter você aqui de volta. A gente sentiu sua falta, certamente nossos amigos aqui que acompanham o GP Total também. Seu caráter afetivo, seu lado afetivo sobre 86, vamos lá e depois a gente contextualiza um pouco o que era o esporte nessa época. Boa noite, amigão. Bom ter você de volta aqui. Boa noite, Lucas, João. Afetivo é a palavra mais apropriada, porque claro que eu estou emocionado de estar de volta. Eu acompanhei os programas que vocês fizeram sem mim em leito de hospital, né? Fiquei 20 dias internado, 12 deles longe de todo mundo, né? Fora da minha cidade aqui. Uma solidão realmente muito, muito grande, e comprei tráfego extra para poder ver os programas que vocês estavam fazendo, lá deitado no leito de hospital, e me fizeram companhia. Então eu agradeço a todo mundo, todas as mensagens, o pessoal que mandou mensagem, as orações, enfim. A minha estreia na MotoGP foi realmente meio complicada, estou me sentindo... Só não tenho o dinheiro, não tenho o glamour, mas agora tem uma experiência de MotoGP, tem um pouquinho Robocop aqui, tem umas pecinhas extras aqui no braço agora. Eu sei como é isso, tem umas pecinhas extras já. Você é aquele almirante do Top Gang lá, você
Você todo trabalhado. Todo retalhado. Pois é. Mas eu quero de coração agradecer a todo mundo. Estou de volta, espero não passar por esse tipo de coisa nunca mais. E aos poucos, eu queria fazer aquele gesto da mão espalmada, mas ainda não consigo. Qualquer hora eu consigo fazer esse gesto para agradecer a todo mundo. Eu vi 86, né? Eu tinha 7 anos quando a temporada começou, fiz 8 no meio do ano. Então, é claro que eu tenho lembranças de um menino de 7, 8 anos, mas dava para perceber que estava acontecendo alguma coisa muito especial. A gente está começando esse ano com o pé na porta, né? 86 é o que há de melhor. A gente vai mostrar isso ao longo da série para todo mundo compreender por que é uma temporada realmente muito especial. E a gente pode começar pela essência, pelo básico. Eu já vou falar do lado sentimental, Lucas, porque, claro, eu falei, eu tinha 7 anos, fiz 8 anos no meio do ano. Eu acompanhei, foi um período que, depois da primeira infância, que eu via com meu pai as corridas ali, eu comecei a ter um interesse próprio já, de estar sempre vendo, e já era uma referência, os amigos, parentes já vinham falar comigo sobre as corridas, já sabiam que eu gostava muito. Tinha o Autorama, né? Tinha o Autorama com a Lotus preta, com a Williams em amarela. Então, foi um período de cristalização da minha paixão por esse esporte, né? E é um privilégio ter visto, ter passado por essa fase num ano como 86, porque como o Lucas falou, eu acredito que já tenha contado essa história aqui do irmão do amigo meu que pediu aos pais para andar de metrô, e depois, quando acabou o passeio de metrô, perguntaram se ele tinha gostado, ele falou que não, porque não tinha visto o sol. Acho que eu já contei essa história aqui. Você avaliar o metrô pela visão do sol, tá tudo errado, né? E você contextualizar, você quantificar e medir 1986 pela distância dos primeiros e últimos colocados, como o Lucas falou, é cretinice mesmo, porque você estaria fechando os olhos para tudo que a pluralidade de projetos, a liberdade para os projetistas e, na verdade, a própria inocência ainda, o período pré-digital. Tinha o digital já para injeção eletrônica, para gerenciamento de motor, mas era tudo muito rudimentar. A gente está falando de corrida espacial, né? É muito mais mecânico, muito mais brutal e analógico do que digital. Então, primeiro a gente alcança o objetivo, depois a gente refina, né? Se a gente pensar nas primeiras bombas nucleares, por exemplo, nos anos 40, era tudo analógico, né? Era uma coisa analógica. Você imagina o que é uma bomba nuclear, uma bomba atômica analógica, né? A corrida espacial também, que ajudou tanto a desenvolver a parte de informática, mas a simulação era mecânica, né? Então, era no quadro negro, né? Você tinha que simular com equações, não tinha como você prever tudo no computador, né? E a gente falando de 86, é o momento em que as curvas se encontram de uma forma muito, muito especial, porque a gente teve os motores mais fortes da história da Fórmula 1, em condições de classificação, né? Foi o auge da Aratuba. A partir de 87 vai reduzir a pressão para 4 bares, né, com a introdução da válvula Popov. Então você já passa a ter o limite de 4 bares, que ainda era muito, mas em 86 você vai ter motores que estão beliscando 6 bares no final do ano, o que é uma coisa impensável. Você não conseguia. Até hoje tem discussões acaloradas em fóruns sobre o nível de potência que alcançou o motor BMW, que foi o maior de todos, né, o mais forte de todos. E fala-se muito da potência, mas o torque era uma coisa absurda, né? O torque era extremo. A gente entrevistou o Johansson aqui, como o Lucas falou, e ele contando como é que era uma volta de classificação com esses carros. Ele fala que Mônaco era um blur, era como se fosse um borrão. Eu só via um borrão. E ele falou, na subida ali do cassino, você mantinha o pé no fundo e o carro ia patinando todas as marchas, porque se você tirasse o pé do fundo você ia controlando a roda dianteira, porque o carro ia sambando aquela subida inteira na classificação. E se você tirasse o pé do acelerador para ele ganhar a tração de novo, ele ia embicar para o guarda-reio e ia bater. Então você tinha que fazer a volta com o pé no fundo e ele distracionando, na verdade, em todas as marchas na subida ali. Já pilotos da Benetton já descreveram isso, que o carro patinava em quinta, às vezes sexta marcha. O Mansell falou isso da Williams FW11, que era o carro que patinava até em sexta marcha em algumas circunstâncias e que queria matar você o tempo todo. Em toda curva o carro queria te matar.
Então, assim, é uma pilotagem na classificação que foram as classificações mais espetaculares, do meu entendimento, até hoje, porque você tinha a potência, tinha a brutalidade, mas você não tinha o controle. Você não tinha freio compatível, não tinha pneu compatível, não tinha downforce compatível. Então você olha uma volta com uma volta... Pista, é verdade. Também. Verdade. Você vê uma volta como a do Nelson na classificação em Brands Hatch 86, aquilo é poesia pura. É poesia pura. Você vê que o carro não cabe na pista e ele usando o motor o tempo todo para fazer o carro virar. Quer dizer, o carro ainda está saindo de frente, dá motor para trazer ele escorregar. É uma coisa que o Berger é sempre muito bom em declarações. Ele falou que você olhava para aquilo e você tinha um efeito que você tem na MotoGP, muitas vezes de olhar para a MotoGP e falar, caramba, eu não consigo fazer isso. Você vê um piloto andando 360 em Mugello e você fala, uau, eu não poderia fazer isso, eu não conseguiria fazer isso. E você, quando via um piloto levando uma máquina daquelas ao limite na classificação, você tinha essa sensação de, cara, eu não conseguiria fazer isso. Não é você ir para um simulador atualmente e recriar as condições de um carro de Fórmula 1 e de repente conseguir virar rápido. Ali é diferente. Você olha a volta do Ayrton, chamada volta canhão, no Estoril, você vê um nível de aderência dentro da volta e vê outro nível de aderência completamente diferente na parabólica. Ali. O pneu já estava se desfazendo no fim da volta e como o Agreste definiu bem, o gestor de crise. A aderência vai caindo curva a curva, porque era um pneu muito macio e um torque muito brutal, e a pilotagem vai mudando, ela vai introduzindo power slides no meio da volta, que é você dá motor e o carro sai escorregando, mas para sair da curva, e a parabólica você via que o Ayrton estava já, um pneu já está perdendo, o outro já está segurando, parte do carro já ultrapassou o limite, começa a esfacelar, começa a previsibilidade começa a entrar em colapso. E você entra numa zona muito sombria de pilotagem, uma zona de improvisação, de ser reativo, enfim. Você tinha espaço, se você tivesse disposto a assumir risco, você tinha espaço para poder enfiar um segundo no companheiro de equipe com o mesmo equipamento. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Porque atualmente você pega um piloto genial, eu não queria citar nomes, mas vamos lá, Fernando Alonso e Stroll, na mesma equipe. A diferença de tempo entre eles é pequena. A diferença de tempo entre eles é muito pequena. Isso então é sinal da Fórmula 1 maravilhosa. Calma lá. Você tem simuladores, você tem carros muito mais previsíveis, cenários muito mais previsíveis do que antigamente. Você bota Fernando Alonso, bota Lance Stroll para pilotar os carros de 86, eu digo para vocês que a diferença de tempo entre eles ia ser muito maior do que atualmente. Muito maior do que atualmente. E isso, no meu entendimento, é muito positivo. Porque a Fórmula 1 e a competição tem que valorizar o gênio, tem que valorizar o brilhantismo, tem que valorizar o destemor. A gente, falando de classificação em 86, fala muito de destemor, muito de coragem. Você bater aqueles carros machucava. Hélio de Angelis que eu diga. Machucava. E você andar numa situação em que o pneu não consegue dar aquela tração toda, você vai ter que se virar para controlar aquilo. O freio pode parar como pode não parar. 3 pedais, alavanca, volante sem assistência nenhuma, volante pesado como o inferno. Você tinha que valorizar o piloto e valorizava também na corrida de maneira diferente. Na classificação, a coragem, né? Mas na corrida valorizava a sutileza. Você tinha que ser capaz de acertar um carro com o mínimo de asa possível e fazer a corrida conservando o máximo de energia possível. O momento de tirar o pé do freio era mais importante até do que o momento que você freava, porque quanto mais velocidade você carregasse, menos você precisava acelerar de novo na saída de curva. Era uma pilotagem de administração, você tinha que andar rápido, mas administrando tudo. Se conseguisse fazer uma parada menos, porque não tinha troca obrigatória como atualmente. Então, se você conseguisse administrar o pneu, você era beneficiado por isso. Em algumas corridas valia a pena você fazer uma troca, mas era por opção, e andar mais forte. E tudo isso é muito interessante. Então, é uma corrida um campeonato que exigiu muito dos pilotos e exigiu valências diferentes. A classificação exigia valências específicas. A corrida exigia valências específicas, e eram valências diferentes entre si. Então, o piloto mais completo, ele tinha muito espaço para aparecer. Isso é o grande mérito de 1986.
ela valorizou os pilotos mais completos e valorizava as características diferentemente no sábado, no domingo, e isso vocês não vão encontrar em outro canal, esse tipo de visão e de análise. Não dá para você mensurar a qualidade do automobilismo pela distância entre o primeiro e último, porque, inclusive, ela tem um lado pobre. Quando você não consegue diferenciar o gênio do piloto que tem uma boa oportunidade e tem algum talento, isso é um sinal de empobrecimento esportivo. É um sinal de empobrecimento, que em 86 não tinha isso. Você via um piloto botar, às vezes, um segundo e pouco no companheiro de equipe, e às vezes o companheiro de equipe era um bom piloto. Vai lá, João. Eu estou levantando o dedo com insistência porque eu estava já estudando em 86, você fez uma comparação muito interessante de Alonso e Stroll, que realmente, você olhar o grid, ele tudo bem, foi 24-0 a favor do Alonso, mas diferença pequena, 2 décimos, 3 décimos, coisa pouca mesmo. E na primeira corrida de 86, o Senna meteu 4 segundos sobre o Johnny Dumfries. Johnny Dumfries, a gente vai falar um pouquinho de como o Johnny Dumfries entrou na Lotus. O Johnny Dumfries não era um pé rapaz, se não me engano, brigou pelo título da Fórmula 3 inglesa. Agora, ele foi campeão. Foi campeão no 3. Eu fiquei na dúvida se chegou a ser campeão. Acho que sim, chegou a ser campeão. E na Fórmula 3 inglesa, britânica, na época, era a categoria de base top do automobilismo. Se fosse campeão da Fórmula 3 britânica, você está com o pé na Fórmula 1, porque era a garantia de, olha, você é um ótimo piloto para a Fórmula 1. E o Johnny Dumfries foi campeão, começando a meter 4 segundos na primeira corrida em Jacarepaguá. Então, isso é só ilustrando o que o Márcio estava falando aqui, como havia esse território de um piloto genial, não era o Senna, o tal Dumfries, que não era, tudo bem, não era longe de ser genial, mas não era bobo, mas botar no lugar dele. É justamente isso. É uma temporada esportivamente muito rica, e com carros, a gente está falando dos carros em termos geral, né? Não está falando de cada conjunto específico ainda. A gente vai falar daqui dos conjuntos principais de cada ano. Desculpa, estou um pouco rouco. Mas, em termos gerais, o fato de a gente estar lidando com motores mais fortes da história, com pistas rudimentares e freios ainda rudimentares para o tipo de potência que estava entregando, câmbio alavanca, 3 pedais, volante duro, sem qualquer tipo de assistência, pouco downforce, tudo isso tornava um ambiente muito assustador, de certa forma, e que permitia o piloto realmente ir a limites perigosos. E nunca, na história da Fórmula 1, foi possível ir tão longe na classificação. Nunca. As classificações de 86 são o auge de classificação e um dos auges da pilotagem, porque a classificação é um momento muito precioso, muito subvalorizado da competição. Hoje em dia, tudo você gera punição para poder botar um conjunto mais forte atrás de um conjunto mais lento e criar emoção, mas muita gente pensa em acabar com classificação, já houve várias categorias aí que fazem inversão de grid, mas a classificação é uma coisa muito séria, é um dos pilares do esporte motor. E a classificação em 86 não houve nada parecido na história da Fórmula 1, ou parecido em 85, 84, mas a partir dali já não seria mais a mesma coisa. E realmente um dos auges da história do esporte motor é a classificação da Fórmula 1 em 1986. Esse é um dos fatores, né? Então, falei também muito aqui, mas em termos esportivos, e a gente agora pode, de repente, começar a falar um pouco sobre os principais conjuntos e as pistas e tudo mais, mas em termos esportivos, o encontro entre a força e ainda antes do controle foi um cenário que não é à toa que os 4 grandes dos anos 80 brilharam tanto naquele ano, porque eles realmente tiveram a oportunidade de brilhar. E o Mansell, de certa forma, ele vai ser catapultado também por ter a oportunidade de guiar carros desenvolvidos por Piquet, né? Então a gente tem que fazer essa justiça histórica também. Das 31 vitórias do Mansell, 25 ele teve ou o Nelson ou o Patrese como companheiro de equipe, das 31 deles. Então, assim, não acho que seja coincidência total isso não. Assim, tendo alguém que desenvolvesse bem o carro, o Mansell tinha talento para acelerar, inegavelmente um talento absurdo, um controle de carro control raríssimo, um pé que pesava 1 tonelada, o pé direito dele. Agora, precisava de alguém para poder
a gente vai ver isso com muita clareza, por exemplo, em Alemanha e Hungria, quando o Nelson começa a ser exigido em sua malandragem e tudo mais, o quanto ele embaralha, ele bagunça o ambiente todo da Williams ali. Então foi um ano de conflitos, né, internos, externos, e esportivamente realmente um ano sensacional. Vocês não perdem por acompanhar essa série aqui com a gente até o fim, porque tem pelo menos essa combinação com os 4 num cenário de maior igualdade, não total igualdade, mas de maior proximidade, renderam pelo menos 3 corridas antológicas, né, e pelo menos outras 4 ou 5 excelentes também. Então tem muita coisa para a gente ver aí. Lucão, pode seguir com a pauta aí. Porque é importante colocar que quando a gente pensa em uma temporada e quanto ela foi boa, a gente tem que elencar diversos fatores. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está dando essa justificativa. Eram pilotos interessantes, em carros interessantes, com regulamento interessante, com circuitos interessantes, e que gerou corridas interessantes e um desfecho de campeonato interessante. Isso tudo faz o conjunto de 86 ser realmente muito interessante. Não que a gente não tenha tido situações inferiores a outros anos, e até mesmo 85, que foi alvo de análise aqui no nosso canal, como, por exemplo, quando a gente olha para 85, a gente vê mais conjuntos competitivos. A Brabham em 86 sofreu muito, até por causa do conjunto dela. Já vamos entrar na parte de equipes e pilotos, mas a Ferrari teve um ano de 86 absolutamente desastroso. O próprio Johansson olhou para o carro e disse: essa temporada a gente vai ser longa. Vai ser longa. Alguma coisa do tipo, olha, cara, enfim. A Ligier começou bem em 86 e depois teve uma queda. O Nelson estava na Brabham em 85, teve a vitória em Paul Ricard. Então, em 86, por mais que tenha sido uma temporada incrível, a gente teve poucos conjuntos interessantes. Foi mais restritiva. Foi mais restritiva. Foi mais restritiva. Esse é um aspecto em que 85, que é uma temporada muito interessante, mas que não teve essa luta pelo título no terço final, porque a Ferrari se autoimplodiu. Ela ainda assim uma temporada melhor. Levemos em consideração também que em 86 não tivemos nenhuma prova sob chuva. Também é um aspecto interessante. A gente vai ter 86 e 87 sem chuva na Fórmula 1, só em treinos, de maneira muito pontual. E aí, quando volta 88, quando volta a chuva, um tal de Ayrton Senna ganha as corridas sob chuva. Coincidência ou não. Mas eu queria deixar também um ponto a mais a respeito do Nigel Mansell, que ele é um cara que acelerava demais, era um cara que tinha um car control fantástico, provavelmente um dos melhores da história da Fórmula 1 em termos de controle de carro, nesse flerte que é sempre colocado. Deixa eu só, minha câmera caiu aqui, vamos voltar, quem sabe faz ao vivo, vamos ver se volta aqui. Enfim, eu vou sair e voltar, mas só para dizer que o Mansell sempre foi também um cara, um fighter, ele sempre gostou do dogfight, ele sempre também teve essa característica. Quando ele botava na cabeça que ele queria ultrapassar, ele ultrapassava e pronto. Vou sair rapidinho, vocês continuam a pauta, mas vamos falar um pouco de conjuntos de equipes e pilotos, vocês já vão desenvolvendo aí, já volto aqui, quem sabe faz ao vivo essa gravação ao vivo, e percalços podem acontecer durante o nosso trajeto. Eu acho que a gente pode falar também, Márcio, um fato muito marcante na temporada de 86, que foi o acidente do Frank Williams, né? Um fato triste. Já começa assim, né? Na verdade, que o Nelson é muito importante, sim, João, porque o Nelson tinha feito um acordo com o Frank, né? Tinha feito acordo com o Frank verbal. Eles são 2 homens de oficina, né? E eles fizeram um acordo, papelzinho dando carro, os termos principais do contrato, os 2 ali apalabraram, apertaram a mão e tá tudo certo.
E o Frank não passou tudo isso pro Patrick Head. Inclusive, já vai ter um momento quando o Frank volta a acordar e tudo mais, em que o Nelson faz questão que todo mundo vai conversar com o Frank para ver se o que ele estava dizendo era verdade. Chega a esse ponto, né? Então, assim, eles fizeram acordos verbais, botaram no papelzinho e estava tudo certo. E o Frank Williams sofre o acidente dele saindo de um teste em Paul Ricard e se torna uma figura assim, e fica fora de combate até metade da temporada. Ele fica realmente ausente. E isso tudo vai tornando... Porque olha só, o que acontece? Vamos falar de Williams. A Williams tinha o FW10B, era certamente o melhor carro do final de 85, o melhor conjunto com o motor Honda. E era um carro que tinha estreado em 85, e não era comum você fazer um carro por ano naquela altura da Fórmula 1. Você pegava um bom projeto, como a McLaren, por exemplo, estreou o MT4/2 em 84, foi evoluindo esse projeto até o final de 86. Era essencialmente o mesmo chassi, com evoluções, com melhorias. Você olha, os tempos de volta foram melhorando muito. Os tempos de 86 são muito melhores que os de 84, mas essencialmente é o mesmo projeto. O motor Porsche, Tag Porsche, já estava no limite total de desenvolvimento dele. Ele não lidava bem com a pressão tão alta quanto Renault, Honda, Ferrari estavam utilizando, BMW. Ele não lidava bem com esse nível de pressão tão alta. Era um motor muito, muito forte para corrida, em termos de gerenciamento energético, consumo de combustível, mas não tinha tanto vigor na classificação. Isso foi um problema que eles lutaram ao longo do ano para tentar acontecer, mas a Williams, que já tinha um carro maravilhoso, uma base maravilhosa, e podia perfeitamente ter corrido com o FWB, ou FW10B, ou um FW10C, que fosse uma evolução nova do... Não, ela parte de um projeto totalmente novo. O FW11, que é um carro icônico na história da Fórmula 1, um carro à altura daquele motor Honda. Então ela fez um carro novo para 85 e um carro novo para 86. A Williams chega muito forte no início daquele ano. Muito, muito forte, com um motor... Para vocês terem uma ideia, eu vou antecipar um pouquinho uma coisa que a gente vai falar de Jacarepaguá, mas você veja, reduziram o tanque de combustível de 220 para 195 litros e muita gente estava preocupada como é que ia acontecer. O Nelson baixou o tempo de corrida inteira de Jacarepaguá, ele baixou quase 2 minutos em relação a 85, e quando acabou a corrida, olharam, tinha 12 litros de gasolina no tanque dele ainda. Isso foi um alerta vermelho para todo mundo, porque como é que ele baixa em 2 minutos o tempo da corrida do ano anterior, usando 25 litros a menos de combustível, e ainda sobrou 12 no tanque dele. Então a Williams chega muito forte naquele início de 86, mas a ausência de Frank Williams vai ser um fator decisivo para o desenrolar da temporada. Porque, evidentemente, Nelson Piquet era um piloto muito completo. Só que era um piloto muito completo que vinha de 7 anos de Brabham, nos quais ele foi muito pouco acossado dentro da equipe. Ele teve um companheiro como Patrese, que era um bom companheiro, um piloto forte, mas ele sempre esteve como numa família. Teve Niki Lauda, claro, no primeiro momento, mas sempre se sentiu acolhido como numa família, participando diretamente do desenvolvimento dos projetos e tudo mais. E ele, pela primeira vez, vai ser confrontado com um ambiente hostil na Williams. Isso vai afetar muito a primeira metade da temporada do Nelson. Muito. Então, o João tem toda a razão. O acidente de Frank Williams é decisivo, certamente decisivo. Um dos fatores. Houve, como toda boa temporada, há vários momentos decisivos, e há vários fatores decisivos. Você poderia escolher vários para dizer, Mansell não foi campeão por causa disso, o Nelson não foi campeão por causa disso. Você poderia escolher situações para poder pontuar. O combate com a Ayrton salvou pontos de fulano aqui. Tem muitos fatores que você pode olhar, mas o acidente de Frank Williams, João tem toda a razão, é certamente um fator muito crucial. Inclusive a Williams provavelmente subestimou a concorrência também. Eles, se tivesse apostado no que era o primeiro piloto, no acordo com o Frank Williams, isso se perdeu. O Nelson teve essa condição muito questionada e até negada, de certa forma, enquanto o Frank estava acamado. Isso com certeza afetou demais o desenvolvimento da temporada, além de alguns azares também. O Nelson teve muito azar também na primeira metade da temporada. Mas eu concordo. Teve muitas quebras. E como você falou, né, Márcio? Chegou ao ponto do Nelson levar todo mundo, principalmente o Patrick Head,
pós-hospital para dizer, pessoal, você com o Frank é assim. O grande X da questão, e o Nelson bateu muito nessa tecla em entrevistas ao longo dos anos, posterior a 86 e 87, foi justamente que o Mansell, como piloto inglês, uma equipe inglesa, e a Williams era uma equipe que ela tinha muito orgulho, ela botava a bandeira da Grã-Bretanha em frente aos boxes, então ela tinha muito orgulho de ser uma equipe britânica, uma equipe inglesa. Então, por mais que depois tivesse essa conversa, o Frank conversasse com o Patrick Hedgehog, realmente combinei com o Nelson que ele ia ser o primeiro piloto, ninguém esperava que o Mansell fosse tão forte, né, logo nas primeiras corridas. Ele bateu com o Senna na primeira volta em Jacarepaguá, mas teve aquela corrida, a gente vai falar, em Jerez de la Frontera, e depois ele começou a vencer corrida, a dominar, então ficou numa situação que a própria Williams ficou numa situação difícil. Como você pode chegar para o Mansell, você está o piloto mais rápido de 86, mas você vai ser o segundo piloto. Ficou numa situação muito complicada, e aquilo ali afetou muito o desenvolvimento da temporada. Então, eu acho que vale a pena a gente começar com essa mudança. Então, falar um pouquinho também das mudanças, né, de pilotos, do mercado de 85 para 86, né? A gente já falou aqui, Nelson Piquet, 7 anos na Brabham, foi para a Williams, em 86, ficar ao lado do Nigel Mansell, e com isso o Keck Rosberg foi para a McLaren, substituindo o aposentado Niki Lauda, que também foi uma grande perda. A gente falou muito de 85, teve vários conjuntos fortes, mas do lado não ter feito um 85 não foi tão representativo, ele venceu apenas uma corrida, mas Niki Lauda era uma lenda na época, então ele sair da Fórmula 1 foi uma perda muito grande. E quem que pareça, quando o Lauda sai da Williams e vai para a McLaren substituir o Lauda, o próprio Keck Rosberg também entra nessa fase de declínio, ele que sofreria muito com esse regulamento novo do tanque menor. E outra mudança que a gente vai falar também, da outra parte triste da temporada 86, foi que o Hélio de Angelis era piloto da Lotus, ao lado do Ayrton Senna, os dois, no final do ano, não está se dando bem, né? Vários contextos, o Hélio de Angelis se sentiu injustiçado, porque ele, olha, desenvolvi o carro, sofri muito, agora com o carro está melhorando, chega um outro piloto, lógico, o Senna era muito melhor, um piloto genial, ele tomou a equipe para si, então o Hélio de Angelis se sentiu injustiçado e foi para a Brabham. A Brabham que traria também Ricardo para trás de volta e teria um carro revolucionário mostrado para o Gordon Murray, que é um carro bem baixo, o PT55. Lucas, se é melhor nessa 55. Vou aproveitar, deixa e já compartilhar aqui. E o Hélio de Angelis. Todos os carros, porque e o Hélio circula bastante aí na internet, que também faz com que. Beleza. E o Hélio foi para Brabham. Foi para Brabham, mas infelizmente ele foi um momento triste da temporada e veio a falecer. Um teste por Ricardo, o Lucas já falou bem, foi um acidente. E sim, vai ser mais trágico, foi um teste logo depois do Grande Prêmio de Mônaco. E quem estava escalado era o Patrese, só que o Hélio não estava se adaptando ao novo carro, ele estava andando bem mais lento que o Patrese. E ele pediu eu quero passar nesse teste, ele foi para esse teste, ele sofreu um acidente, a asa traseira dele desprendeu, ele acabou falecendo, o carro virou, ele ficou, na verdade ele inalou muita fumaça, né, que o carro virou, pegou fogo e ficou virado e ficou inalando fumaça, não conseguiram, para você ter ideia, até foram os pilotos que foram lá, o Prost, o Mansell, o Alan Jones, por sinal, o Alan Jones, tipo de curiosidade, hoje seria basicamente impossível. O Alan Jones começou a temporada com 90 quilos de peso. Você não conseguiria imaginar um piloto de 90 quilos na Fórmula 1. O meu peso, praticamente, só que eu tenho 86. O Jones não tem isso tudo. Mas eram outros tempos, né? E realmente... Então, teve essas mudanças de equipes. Né? E acho que muito importante falar o que aconteceu na Lotus. O Hélio de Angelis sai, a Lotus, patrocinada para John Pace Special, queria um
piloto britânico. Naquela época, a gente está falando aqui do Mansell, você falou 40 anos depois, pode parecer um absurdo, mas naquele momento, de 85, o piloto inglês número 1 não era o Mansell, era o Derek Warwick. E com o final da equipe Renault, no final de 85, o Derek Warwick se tornaria o piloto ideal para ir para a Lotus. Ele chegou a testar o carro da Lotus, chegou a usar macacão, só que o Ayrton Senna levantou o dedo e disse, não, a Lotus não tem condições de dar dois carros, cuidar de dois carros para dois pilotos de ponta, e bateu o pé e vetou o Derek Warwick, que é um veto muito conhecido, não é muito abonador na carreira do Ayrton Senna, né? E a imprensa inglesa ficou furiosa com o Ayrton Senna na época, bom que se diga isso, a imprensa inglesa ficou muito chateada, porque via o Derek Warwick como o piloto inglês número 1, ninguém olhava para o Mansell como o grande piloto da época. E no meio da confusão, de curiosidade, o Senna chegou a sugerir o Maurício Gugelmin, que tinha acabado de ser campeão britânico de Fórmula 3, aí a Duplessis pensando, peraí, 12 brasileiros não dá certo. Aí trouxeram o Johnny Numbers, que era um piloto que ele era piloto de testes na época, nem da Lotus, piloto de teste da Ferrari, e andava de endurance, e a curiosidade é que ele tem sangue real, se você olhar o nome completo dele, é um nome bem tipo do Carlos Sainz, são vários nomes, porque ele tem sangue real, ele é até conde das contas, o Johnny Numbers até faleceu recentemente, infelizmente, ele só fez esse ano a Fórmula 1, e se for o mercado de 85 para 86. E o Derek Warwick ficou a pé, só voltando quando o Hélio de Angelis falece. Vai lá, Márcio, porque vale o Márcio e o Abraham abre vaga para o Derek Warwick. A gente falar do Warwick, ele tinha uma grande experiência com o motor Renault, então era também de interesse da própria Lotus, uma vez que, isso aí a gente já vai falar sobre equipes e pilotos, eu já vou antecipando a jogada, a equipe Alfa Romeo encerra seu departamento de competição, a equipe Alfa Romeo é extinta, assim como a equipe Renault é extinta também, e enquanto a gente tem a transformação de Toleman para Benetton, ou seja, essa estrutura ela continua, aquele pessoal que era de Anston. Mas, de qualquer forma, o Derek Warwick era um ativo interessante para a Lotus, não só para a Lotus poder pontuar com regularidade, almejar vitórias com o próprio Warwick, como ele também tinha bastante experiência no motor Renault, era uma situação interessante, mas o Senna colocou o próprio contrato que ele assinou na mesa e falou não. Pois é, isso, a imprensa inglesa, em geral, nunca perdoou o Ayrton por isso, né? Ele mudou, foi um divisor de águas na relação dele com a imprensa inglesa, gerou uma antipatia que durou praticamente o resto da vida, com uma exceção ou outra, mas foi uma coisa que marcou completamente. Curiosamente, com o Warwick, nem tanto, né? O Warwick, claro, ficou muito chateado, mas ele se gostava, o Ayrton respeitava muito ele, e hoje uma das pessoas que mais fala bem do Ayrton é o Derek Warwick. E o Ayrton falava muito bem dele também, mandava para ele cartão de Natal e tudo mais, mas foi uma dança de cadeiras trágica, se para pensar, porque o Hélio sai da Lotus e vai falecer na Brabham. E o veto do Ayrton ao Warwick, é claro que o Ayrton não tinha medo do Warwick, a gente tem que ser justo aqui, em 85 a Lotus realmente perdeu pontos por estar dividido em dois carros, e ela não tinha essa estrutura de fato. O Ayrton foi prejudicado. San Marino, Mônaco, houve vários momentos em 85 em que o Ayrton foi prejudicado por essa divisão de forças ali, e outras também, Monza, por exemplo, o motor do Ayrton estava ruim e não foi trocado. Teve várias situações, vários momentos em que o Ayrton sofreu em 85 por não ter uma estrutura como do McLaren Williams, que conseguia dar atenção a dois carros em igualdade de condições ali. Mas, claro, não é uma coisa abonadora, como o João falou, e acho que a melhor definição foi de Sérgio Milani, que falou que o Ayrton foi egoísta e pragmático. E é verdade, todo campeão, se for confrontado numa situação em que ele tem que escolher, ele vai ser egoísta. Todo grande campeão, muitas vezes a pessoa, ele não quer chegar nessa situação, não quer chegar nesse ponto, são competidores, em última análise, e o competidor gosta de competir, né? Mas se tiver que escolher entre sei lá, o cavalheirismo
ou a si própria, a maior parte das vezes escolhe a si própria, e talvez seja isso que não tenha o nome de Shirley Moss, por exemplo, não esteja na lista abrilhantando a lista de campeões do mundo, por ser justamente uma pessoa talvez cavalheiresca demais, por causa do que aconteceu em 58 lá, mas com todo louvor a Shirley Moss por isso. Mas os grandes campeões geralmente são pilotos que se são confrontados com uma situação de escolha, vão ser egoístas, né? E o Ayrton foi pragmático e egoísta, efetivamente. E ele acabou ditando os rumos da carreira do Warwick na Fórmula 1, que até então era uma carreira bastante decente, e também do John Dumfries. John Dumfries também entrou na Fórmula 1 de gaiato, totalmente. A gente vai fazer o corrida a corrida, teve um momento de Ayrton ser 9 segundos mais rápido que o Dumfries no primeiro treino classificatório, e o cara entrar em parafuso. Fala, como é que pode isso? Claro, assim, além do talento muito superior, o tempo de pista em treinos, o Dumfries entrou numa roubada, né? Ele entrou numa equipe que era uma equipe de um carro só, essencialmente. A Lotus, a partir de 86, entre 86 e 87, se torna equipe de um carro só. Então não é só a diferença enorme de talento do Ayrton com o Dumfries, mas também de atenção, de tempo de pista, de preparo, né? Então a Lotus, ela passa, e de fato assim, a gente vê isso no campeonato. A Lotus tinha um chassi que era essencialmente o chassi de 85, que tinha sido um chassi muito bom no início de 85, mas que no final do ano já não era o melhor carro, e em 86 ela está claramente defasada em relação a Williams e até a própria McLaren. É um carro que tinha muito mais arrasto, e isso vai ficar muito claro, por exemplo, em 88, quando Lotus e McLaren usam o mesmo motor, e você vê que o consumo na Lotus era diferente demais da McLaren, porque o arrasto era maior. Então você tinha às vezes que usar menos asa do que a McLaren. Então o chassi da Lotus 86 já não é um chassi tão bom quanto proporcionalmente em relação aos outros, como era em 85. Mas essa situação do Ayrton, ela afeta De Angelis, afeta o Warwick e afeta o Dumfries. E todos os três de maneira bastante negativa, né? Enfim, é uma decisão só ali, na verdade, a saída do De Angelis, porque não conseguiu conviver com a Ayrton, né? E isso acabou afetando aí de maneira trágica o De Angelis, e também definiu os rumos aí das carreiras de Warwick e de Dumfries também na Fórmula 1. Vamos falar um pouco sobre os carros em si, né? Já fiz aqui uma prévia mostrando os carros. Eles estão aí em ordem do nome da equipe. A gente pode começar pela AGS, que era uma equipe estreante. Fez só algumas corridas na temporada de 86 com o Ivan Capelli, com o então novato Ivan Capelli. A gente tem o carro ali à direita, o carro da Arrows, que tinha uma dupla de pilotos que começou com o Thierry Boutsen e o Mark Surer. O Surer teve um acidente gravíssimo de rally. Ele estava com um RS200, o navegador dele faleceu, inclusive. Ele ficou muito tempo em recuperação. Felizmente, pôde se recuperar, mas não voltou para a Fórmula 1. Em seu lugar veio o Christian Danner, que estava na Osella. A gente já vai chegar na Osella. A Osella está lá embaixo. Fica para falar de 2085, né, o Christian Danner. E a curiosidade, foi o primeiro piloto da Fórmula 1 usar brinco. Curiosidade. A gente teve a Benetton, que herdou a estrutura da Toleman e incorporou aí seu motor BMW, que era o mais forte, o M1213, que foi o motor mais forte, mais potente da história da Fórmula 1, e que teve no Gerhard Berger o grande destaque, mas tinha também o Theo Fabi como um piloto rapidíssimo de qualify. Infelizmente o Theo Fabi sempre foi um piloto muito azarado em termos de corrida, tanto que ele marcou várias poles na carreira, mas nunca liderou uma volta na Fórmula 1. Talvez a dupla de pilotos, talvez a dupla de pilotos com maior diferença de altura na história da Fórmula 1, provavelmente, né? Porque para você projetar um carro para ser guiado por Berger e por Theo Fabi é um desafio em si, né? Theo Fabi é quase um anão, né? Muito pequeno. E o Berger, acho que talvez François Cervet e Jack Schuster também tinha uma diferença bem grande, né? Mas não sei se era, talvez, tem que pesquisar um pouquinho. Mas realmente o Berger era alto, devia ter mais de 1,85 m, e o Theo Fabi tinha 1,60 m, era muito.
carro é o seguinte, a gente já falou um pouco sobre ele, a Brabham BT55, um carro muito radical, construído pelo Gordon Murray. O conceito dele era o de baixar o máximo o carro possível, fazer um centro de gravidade o melhor possível, ou seja, uma aderência mecânica melhor possível para um motor que ele teve que deitar, e com isso ele teve problemas de lubrificação, de pico de potência, tração também. Foi um ano muito complicado e que, infelizmente, teve a morte do Hélio de Angelis, também já falamos aqui a respeito disso, foi em 15 de maio de 86, num teste em Paul Ricard. Paul Ricard ainda estava com o circuito inteiro. Em 86, teve o GP da França numa Paul Ricard que já foi encurtada, era uma versão menor de configuração. A Ferrari de 1986, e a gente até eu perguntei para o Stefan Johansson a respeito daquela Ferrari, porque eu sempre achei, só de bater o olho, você via que tinha muita coisa errada, né, nesse carro. Era um carro excessivamente volumoso e não tinha a graça, a leveza, tanto estética quanto prática, funcional, aerodinâmica do carro de 85, que foi um carro que flertou com o título mundial, com a Alboreto, e teve corridas interessantes. O próprio Johansson quase venceu em San Marino 85. Mas esse carro, o F1 86 da Ferrari, eu particularmente nunca entendi, e ficou bastante claro que o próprio Johansson também não entendeu esse carro, porque ele era excessivamente volumoso, ele tinha como preceito a questão da potência de motor, mas um chassi completamente fora do que seria um desenho prático, aerodinâmico, funcional, e até mesmo a questão da beleza estética, porque isso, por mais que seja subjetivo, a gente está falando de carros aí que tinham a sua beleza. A própria Benetton, apesar de ser um carro mais alto, era bonito. A Brabham, com esse visual muito radical, era lindíssima. E o próximo carro, a Ligier, aí em azul, também era um carro muito bonito, e que fez muito bonito durante boa parte da temporada com o Jacques Laffite, que já era veteraníssimo, 42 anos de idade, conquistando pódios e pontos importantes para a equipe, mas num lance muito parecido com o que foi a temporada do Olivier Panis em 97, ele sofre um acidente, e a temporada da Ligier parece condenada ali. Dali para frente foram resultados muito mais magros. Fala, João. E para aumentar a dramaticidade, eles, no dia do acidente, ele ia quebrar o recorde do Gran Rio, de piloto com mais corridas na história da Fórmula 1. Isso trouxe na largada aí, fizeram até mudou de regulamento para contar, para ele igualar o Gran Rio, teve toda essa história. E também o Arnoux também andou bem, ele que tinha passado um ano fora, né? Toda aquela confusão de 85 da Ferrari. E os pneus Pirelli, foi um pouquinho de diferença. A Ligier andou bem, a Benetton venceu com o pneu Pirelli, que a gente vai falar com muito mais detalhe, vou falar também do Grande Prêmio do México. Os pneus Pirelli fez a diferença em alguns momentos, e nesse momento que a Ligier também sobressaiu um pouquinho. Excelente ponto, João, porque a gente teve 86 também com guerra de pneus. Eu, por exemplo, Lucas, eu sou partidário da guerra de pneus. Eu acho mais interessante você ter mais de um fornecedor de pneus na Fórmula 1, porque isso acaba gerando, primeiro, claro, uma disputa entre os fornecedores para fornecer o melhor composto para cada fim de semana de GP, ao mesmo tempo em que, para cada pista, um rival fornecedor de pneu vai acabar se dando melhor, vai ter um desempenho mais interessante, e foi o que realmente aconteceu em 86, pontualmente, quando a gente vai falar sobre a vitória da Benetton e o quanto isso afetou o final do campeonato. Sigam a gente no Corrida a Corrida, porque a gente vai falar sobre isso. Existiam, sim, as equipes da Pirelli nesse contexto, nesse campeonato. A própria AGS, que eu falei aí, era da Pirelli, a Benetton também, a Brabham e a Ligier, entre os carros que a gente já falou. E a gente vai colocar ali mais abaixo também a Minardi e a Osella, duas italianas, também seguiam com os compostos italianos. Mas vou falar primeiro da Haas, né, que era uma proposta muito, muito, muito interessante de equipe. Era o braço de competição do Carl Haas na Europa,
capitaneado pelo Ted Mayer, que foi o antigo diretor da McLaren antes do Ron Dennis assumir a operação, naquela virada ali para os anos 80. Ele foi, portanto, campeão com o Emerson Fittipaldi e com o James Hunt na McLaren dos anos 70. Foi o cara que abraçou a continuidade da McLaren, assim que o Bruce McLaren morreu em testes em Goodwood, em 1970. Ou seja, foi o cara que realmente capitaneou a McLaren depois da trágica morte do fundador, um cara com um papel importantíssimo na história da Fórmula 1. E o Carl Haas, ele contratou a Lola para fabricar um chassi, contratou o Ted Mayer para ser o diretor, contratou o Ross Brown para ser o desenhista, o projetista desse carro. Tinha tudo para ser realmente uma equipe muito interessante, mas a Beatrice Foods, que era uma grande corporação alimentícia, ela teve uma mudança muito importante de diretoria e eles cortaram o projeto da Fórmula 1, ou seja, a 86 foi uma temporada em que o projeto iria decolar, ele acabou ficando em ponto morto ali, e por mais que o chassi fosse muito interessante e o próprio projeto do motor Ford V6 fosse também muito interessante, esse motor que depois iria para a Benetton em 87, o GBA Turbo, que foi construído pela Cosworth, ou seja, os mesmos projetistas do DFV, que dominou o final dos anos 60 e a totalidade dos anos 70, com exceção, claro, de Ferrari. A gente teve aí uma equipe que tinha tudo para dar muito certo, mas que encerrou as atividades em 86, e até uma parte dela foi parar no que se formou como equipe Larousse, como o herdar desses chassis da Lola, a fabricação de chassi Lola. Infelizmente era um projeto que tinha muito potencial. Os pilotos eram o Alan Jones voltando de aposentadoria, alguns fletes ali em 83 com Arrows. Em 85 ele já voltou para que a equipe tivesse essa formação, e um segundo carro para o Patrick Tambay, que não era nenhum bobo ali também. Era vencedor de grande prêmio, era um cara com bastante experiência com motores turbo, ou seja, tinha ali um ecossistema muito interessante, mas que infelizmente não funcionou muito bem em 86 e teve essa vida encurtada justamente porque o principal patrocinador, que era a Beatrice Foods, ela tirou esse patrocínio e deixou a equipe em marcha lenta, ou seja, eles pagaram ali as indenizações por quebra de contrato e a equipe seguiu a temporada em si. Já falamos também um pouco sobre Lotus, a questão de virar o time Senna com só deixando claro que a Haas não tem nada a ver com a equipe Haas atual, só deixando bem... vale a pena esse disclaimer, bem lembrado. Haas, era o Carl Haas, que era o mesmo cara, sócio do Paul Newman na Newman Haas, lá na Fórmula Indy, kart, Champ Car, uma equipe lendária de monopostos dos Estados Unidos, e que só o Carl Haas tinha essa operação, o Paul Newman não se envolvia com isso, o próprio Carl Haas se envolveu muito pouco, o Ted Mayer tocava a equipe nessa hora. Sobre Lotus, já falamos sobre isso, era um chassi que já vinha, o Gerardo Carugi fazendo o mesmo chassi de novo, já tinha feito, porque o do Carugi tinha feito a Alfa Romeo de 83, era um carro que saiu muito bem, saiu eficiente. André de Césares quase vence o Grande Prêmio da Bélgica de 83 com esse carro. O de Césares faz pódio, chega em segundo na África do Sul 83 com esse carro, mas ainda no meio da temporada 83 o do Carugi vai para a Lotus. A Lotus tinha um carro terrivelmente ineficiente, o primeiro com motor Renault Turbo. Ele pega o chassi de 82, faz um rearranjo, faz um carro muito interessante no fim de 83, numa época que a Lotus era pneu Pirelli, pouca gente lembra desse fato. Faz um chassi que é uma evolução, uma pequena evolução desse chassi improvisado de 83 que ele fez. E, puxa, de 84 para 85 ele muda um pouquinho ali a questão das laterais, praticamente o mesmo chassi, só muda a questão do arrefecimento. E de 85 para 86 é praticamente o mesmo chassi também. O do Carugi se reinventando, se autoplagiando pela quarta vez, e ele faria isso mais uma vez em 87, num chassi que ele já era muito datado e que
a suspensão ativa, a McLaren amarela, a Camel, do Senna, ela disfarçava muito a questão de quanto aquele chassi era datado. E é claro que nesse ínterim, o Senna acabou tendo uma temporada que fica aquém do que poderia ser, justamente porque o chassi não tinha um processo evolutivo nítido, enquanto a gente vivia uma era turbo em que praticamente todo o desenvolvimento era galgado no quanto você conseguia arrancar de HPs daqueles incríveis motores turbo de 1,5 litro. Tá? Diferentemente do que aconteceu com a McLaren, que teve uma evolução mais interessante. A MP42 foi um carro que já começou arrasador, como a gente falou aqui, o Márcio falou. O 85 teve uma evolução muito tímida, mas um carro que ainda era muito potente, e o próprio motor Tag Porsche evoluiu muito bem. Em 86, eles fizeram uma terceira versão, era a MP42C, um pouquinho mais esguia. Eles aproveitaram a questão do regulamento de 195 litros para dar uma encurtada no carro. O sistema, o intake dos turbos também era um sistema diferente. O motor ele estava um pouquinho mais evoluído na questão de potência e de gerenciamento eletrônico também, até porque precisava ser mais econômico. Então, claro, era uma evolução interessante. O Prost fez esse carro funcionar muito bem contra uma Williams super evoluída, como a gente colocou aqui. Só que o Keck Rosberg simplesmente não se entendeu com esse carro. Era um carro que era praticamente todo voltado para a finesse de condução do Alain Prost. A gente tem que lembrar que esse carro nasceu com o MP42, desenvolvido por Niki Lauda e Alain Prost, dois pilotos que eram de finíssima condução. E quando você tem uma condução mais visceral, mais virtuosa, como foi a do Keck Rosberg nos anos de Williams, 84 e principalmente 85, que para mim foi o principal ano do Rosberg na Fórmula 1, o ano mais exuberante do Keck na Fórmula 1, você teve um choque de mundos ali. O 85, aquela FW10 Honda do Keck Rosberg, ela aceitava muito mais desaforo, ele conseguia pilotar pivotando muito mais o carro, jogando mais a traseira. Era um carro que permitia muito mais desaforo e que era um carro muito bom em termos de potência, porque a Honda já estava no auge, já era o principal motor da Fórmula 1, como também era um chassi que casava muito bem com esse estilo mais espetacular do Rosberg. Aí ele chega em 86 num carro que saía muito de frente, não permitia muito uso de asa, senão ele ficava ineficiente na questão de combustível, na questão da própria gestão dos pneus, os freios também. A gente estava vivendo uma Fórmula 1 que você tinha a transição dos discos de aço para os discos de carbono. Isso também influenciava essas questões na Fórmula 1. Mas, de qualquer forma, o Prost conseguiu fazer muito bem esse carro funcionar. A gente vai ver durante a corrida aqui. Mas o Keck Rosberg com bastante dificuldade de lidar com esse carro que tinha essa delicadeza, que exigia essa finesse, que só o professor tinha naquele contexto. Minardi vinha de uma temporada de estreia de 85, estendeu sua operação para 2 carros, um para André de Césares e para um novato Alessandro Nannini, uma equipe, portanto, 100% italiana, e que trazia o motor Moderni V6 Turbo. É interessante porque era um motor que soava muito próximo do Renault, porque ele também era um V6 a 90 graus, o som dele era muito parecido com o Renault, mas com uma confiabilidade absolutamente horrorosa. A própria AGS, o primeiro carro ali, o El Charro, que a gente falou, ele também recebeu o motor Moderni, e era um motor muito complicado. A potência era inferior aos motores de topo e realmente era uma equipe que sofria muito com a falta de confiabilidade. O V6 projetado pelo Carlo Kitty, que era o cara dos motores da Alfa Romeo lá atrás, o motor, primeiro motor boxer da Alfa Romeo ali na metade dos anos 70, depois ele fez um V12 aspirado também, a primeira versão do motor turbo da Alfa Romeo, o V8, que foi introduzido de 82 para 83, mas de qualquer forma é um motor que foi introduzido nessa Fórmula 1 de era turbo, mas que sofreu muito com confiabilidade. O Minardi não pontua na temporada e o De Césares vai para um recorde de abandonos com esse carro. O De Césares, que já tinha aquela pilotagem
bem selvagem, digamos assim, juntou ainda com uma falta de confiabilidade do carro, um ano que foi de muito aprendizado para a Minardi, mas nenhum ponto. Outra italiana daquelas pequenas e fundo de grid que a gente ama e que acelera o nosso coração. Próximo carro aí, azulzinha, é a Alcela, que também teve uma operação de 2 carros em 1986, iniciou a sua temporada com o Piercarlo Ghinzani, que é sempre, né, quando a gente pensa em Osella, a gente vai pensar em Piercarlo Ghinzani, e também com o Christian Danner. O Danner vai para a Arrows quando o Max Surer tem um acidente, e quem chega no lugar dele é um canadense bastante obscuro, ele é pouco falado, que é o Allenberg, e que cumpre a temporada de 86 junto ao Zella. O Zella também com um Alfa Romeo V8, também um motor muito complicado, muito beberrão, num ano em que houve maior restrição de combustível, portanto aí era bastante complicado para eles, também fora dos pontos, diferente do que aconteceu, por exemplo, lá em 84, Dallas 84, que o Ghinzani pontuou, uma equipe que normalmente fechava o fundo do grid com a Zack Speed, já vou chegar nela. O carro seguinte aí, em preto e branco, a Tyrrell, de 1986, finalmente aí consolidada com os motores Renault, mas era a última a receber qualquer atualização de motor Renault, justamente porque a Tyrrell foi a última das equipes a receber motor turbo, relutou muito em adotar o motor turbo, e depois, quando conseguiu finalmente um contrato com a Renault, foi uma Renault com o nariz torcido. O carro não tinha um chassi tão interessante assim. O Martin Brundle e o Philip Strafe pouco puderam fazer com esse carro. Eles vinham ali com o carro chassi improvisado de 85, depois teve a versão do carro em 86, mas de qualquer forma era o pior carro com motor Renault daquele grid. Sobre a FW11, a Williams a gente já falou bastante, foi o carro do ano. A Honda tinha realmente o grande motor da Fórmula 1 naquele momento, desde Canadá 85, e é interessante ver como o Ayrton Senna notou logo de cara que a Honda estava com uma versão diferente naquele fim de semana de Montreal 85, e percebeu que ali estava o futuro da Fórmula 1, tanto que ele vai passar o ano de 86 flertando com a Honda para que a Lotus pudesse ter um acordo e um fornecimento, principalmente porque ele já percebeu que a Renault não ia sair daquele ínterim de ter um motor muito forte de qualificação, mas menos eficiente durante as corridas, e claro, isso prejudicaria qualquer intenção do Ayrton de conquistar títulos com esse carro. E finalmente chegamos na pequena Zack Speed, uma operação toda alemã, com motor próprio, 4 cilindros turbo. A Zack Speed já tinha uma expertise de motor turbo no próprio Grupo C, já tinha feito um protótipo, inclusive, com apoio da própria Ford, e que desde 84 começou ali um movimento para ir para a Fórmula 1, estreou em 85. Em 86 eles tiveram o Jonathan Palmer como o titular do primeiro carro, e um segundo carro depois, ao longo do ano, para o obscuro também holandês, Ruby Rotengatter, um cara que depois seria manager de um cara chamado Jos Verstappen, e que, por conseguinte, também foi manager de um cara chamado Max Verstappen. O Ruby Rotengatter tem uma relação muito próxima à família Verstappen, portanto, todos os carros aí de 86, e aquela velha máxima, né? Se pintar tudo de branco, a gente reconhece na hora. Lucas, só uma coisa importante para registrar, que o motor Renault em 86 ele introduz o comando de válvulas em pressionamento pneumático. Uma coisa que a gente vai falar muito em 93, naquela polêmica dos motores Benetton e o motor que a Ford fornecia para a McLaren, que tinha especificação 7 com comando de válvulas pneumáticos. A Renault introduziu já em 86, e é uma coisa interessante porque o motor turbo não girava tanto, né, quanto o motor aspirado. Ele era um motor que entregava muito torque. Então é curioso, porque é difícil imaginar que as válvulas estivessem flutuando, né, no motor turbo, mas a Renault já tinha introduzido essa tecnologia para 86, e que vai ser testada logo na primeira volta de Jacarepaguá, quando tem uma drag race ali entre o Ayrton e o Mansell, no retão, na primeira volta. E esses motores vão acelerar, despejar tudo um lado do outro, a gente vai ver isso aí no corrida a corrida. Uma outra coisa, só que eu vou passar a bola para o João, mas
você tinha começado me perguntando sobre o aspecto afetivo, e eu esqueci de uma coisa muito importante. Esqueci, inclusive, não trouxe ela aqui comigo, não tinha pensado nisso. Em 86, teve o álbum de figurinhas da Fórmula 1 aqui no Brasil. Que eu lembro que foi o primeiro, pelo menos da minha geração foi o primeiro. Perdão? Eu lembro de 88. De 88 eu lembro bem. 86 teve, João. Era um álbum bonito, assim, desenhado e tal. Eu tenho ele aqui. E aí, a minha história pessoal é que, na verdade, meu irmão nunca ligou para automobilismo, mas aquela coisa de pai e mãe, de mãe, no caso, foi minha mãe, de querer fazer para os dois, dividir o orçamento para 2 álbuns, foi igual a Williams dividindo a atenção para os 2 carros e deu o mesmo resultado. Quer dizer, no final das contas, não completamos nenhum álbum nem outro, nem o meu nem do meu irmão. E eu fiquei com isso na cabeça. E a coisa de uns 6, 7 anos atrás, eu consegui completar esse álbum. Passei aí mais de 30 anos. Eu tinha ainda tenho minhas repetidas ainda guardadas aqui em algum lugar. E eu, depois de mais de 30 anos, consegui comprar esse álbum completo. Aí tem na minha coleção hoje em dia esse álbum completo. Foi um álbum que marcou muito, porque meus amigos Você não consegue imaginar isso hoje em dia, mas meus amigos, eu estava na 2ª série, que hoje equivale ao 3º ano, né? Eu tava, e meus amigos, a gente colecionava o álbum, então a gente trocava figurinha, falava sobre Fórmula 1 na escola, uma coisa que hoje em dia é inimaginável, 2 crianças de 7, 8 anos falando sobre Fórmula 1 na sala de aula, né? Mas acontecia isso, e os amigos colecionavam, e aí trocavam figurinhas, e eu fui completar esse álbum já adulto, já aí, meus 40 anos de idade, fui completar esse álbum, você vê como ele significou para mim, como foi marcante. Na verdade, hoje em dia eu tenho aqui esse álbum completo e os 2 incompletos. O meu e do meu irmão estão aqui comigo aqui também em algum lugar, mas eu tenho o meu completinho, que eu fiz questão de comprar, paguei por ele para ter aqui na coleção. Então, isso marcou muito. Assim, tinham belas fotos nesse álbum, fotos assim, grandes que você botava de 2 figurinhas para poder formar uma. E foi a primeira vez que eu tive contato com alguns nomes, como o nome de José Carlos Patti, o nome de Jack Hicks. Foi a primeira vez que eu tive contato com esses nomes por causa desse álbum, né? Fazia algumas homenagens ali, e ele falava dos recordes de pista. Então foi a primeira vez que eu fui ter contato com alguns nomes importantes. Foi uma coisa que marcou muito. No nosso epílogo, prometo que eu vou pegar o álbum e vou trazer ele para cá para mostrar. Show de bola. Não, o que eu falei que eram belos carros, como eu falei, na minha primeira infância, os carros que vinham à mente é a Lotus preta, depois virou Lotus amarela, mas aquela a Williams branco, amarelo e azul, a McLaren branco e vermelho, então já é dessa época. Então, são carros muito bonitos, muito icônicos. Os layouts dos carros também eram muito marcantes. Todo mundo lembra, não é apenas pintar. Nem vale a pena pintar em branco, porque os layouts são tão bonitos que não vale a pena. Então também tem isso. O carro da Dark Speed era muito marcante, aquele azul, aquele vermelho e branco, o West bem grande. O West que voltaria muitos anos depois pela McLaren. Eu acho também tem isso. As cores eram muito legais. Benetton, aquele carro verde, né? Então, muito legal. Então é isso, gente. Fica o convite para que vocês continuem acompanhando o canal. A gente começa com tudo essa temporada 2026 no nosso canal aqui do YouTube. Vamos falar sobre as 16. Pois é, gente, eram só 16 corridas na temporada. Vamos falar sobre todas elas. Vamos, então, com o pé na porta aí. GP Total, corrida a corrida, temporada 1986. Vamos relembrar o que foi essa temporada. Já fizemos toda essa intro aqui, esse prólogo para mostrar o que foram os carros, os pilotos, o que era essa Fórmula 1 dessa época, e a gente espera que vocês acompanhem a gente aqui nessa jornada que vai ser o Corrida a Corrida, abrindo os trabalhos aqui do GP Total, que vai continuar com a vocação de sempre. Vamos fazer as análises da temporada 2026 da Fórmula 1, vamos trazer as nossas pautas históricas, as nossas sessões nostalgia também, e vai ter muita entrevista legal para esse ano também, tá? Entrevistas que inclusive foram adiadas por causa aqui da situação do Márcio, poderiam já até ter acontecidas, mas com entrevistados internacionais que estão ainda, tá tudo de pé ali, e que serão entrevistas que devem ocorrer em muito breve. A gente teve um ano de 2025 sensacional em termos
de entrevistas aqui no canal. A gente tem muito orgulho do que a gente fez aqui, os nossos entrevistados, sobretudo as 2 entrevistas em inglês que a gente fez, que foi com o Stefano Modena e com o Stefan Johansson, 2 entrevistas que renderam muitas histórias interessantes e que fizeram a gente entender um pouco mais do que foi a trajetória destes pilotos, a carreira de cada um, e que, para a gente, claro, foi um grande privilégio ter os 2 como entrevistados, compartilhando essas histórias e mostrando o que foi essa Fórmula 1 do passado, o esporte a motor do passado, que eles viveram com grande intensidade, com grande talento de cada um deles. Portanto, esse é só um começo de trabalho, estamos só começando o ano, tem um longo ano, uma longa temporada pela frente, e a gente vai continuar exatamente do mesmo jeito, trazendo as nossas pautas, as nossas análises, as nossas opiniões, sempre muito bem aprofundadas, sempre baseadas em fatos e em análises que façam sentido para quem quer um conteúdo que não é de videozinho rápido, que tenta ali explicar o tudo pela parte, só um pedacinho explica tudo, e que também tenha essa paixão, esse entusiasmo. Quando eu saúdo o entusiasta do esporte a motor, é porque eu sei que quem chega ao nosso canal e continua no nosso canal tem esse sentimento. O esporte a motor move quem está aqui nesse canal, tanto deste lado aqui nosso, apresentando e opinando, e também chamando o público a opinar, também fazer a sua interatividade aqui nos nossos canais, quanto, claro, para você que está aí do outro lado assistindo a gente, prestigiando o nosso conteúdo. A gente tem certeza sempre de contar com uma audiência qualificadíssima, porque quem fica aqui é realmente o entusiasta do esporte a motor. Que a gente tenha um 2026 maravilhoso, o ano só está começando, o GP Total continua com toda a sua força no canal do YouTube, celebrando 25 anos de atividades do site. A gente também vai ter surpresas e conteúdos especiais a respeito desses 25 anos do GP Total, portanto, fica o convite para que vocês acompanhem a gente, não só aqui, como também nas nossas redes sociais, o site que completa esse jubileu. Contamos com vocês. Grande abraço a todos e até a próxima.